a área de atuação dele, o interesse maior dele hoje é como fazer simulações quânticas com condensados. Por favor. Obrigado, Román. Bom, na verdade, o slide inicial é esse. Bom, é um prazer poder falar com vocês hoje à tarde. Ontem, o professor Luiz Davidovich comentou a respeito do prazer e da dificuldade de se preparar uma apresentação para um encontro como esse. E assim como ele, eu também fiquei em dúvida e preparei 2 apresentações. E decidi também fazer uma apresentação para o público geral, especialmente para os alunos, assim como o Paulo, inclusive, fez hoje de manhã. Então, a ideia aqui é apresentar para vocês, de certa forma, continuar um pouco dos temas que a gente viu na sessão da manhã e ontem também já foi comentado. Particularmente na apresentação do Giacomo, hoje de manhã ele falou bastante a respeito da ideia de se usar a simulação, usar esses gases ultrafrios para fazer a simulação de sistemas quânticos, de ideias, em geral, para valer a pena, você está interessado em ou algo que é fundamentalmente novo ou difícil de fazer de outra forma, ou sistemas que são intrinsecamente complicados ou difíceis de se fazer medidas. Então, eu queria enfatizar, e aqui, na verdade, começa uma apresentação mais para os estudantes, eu quero apresentar uma ideia para vocês, tá certo? Eu não vou ser muito técnico. E, aproveitando, como é para estudantes, nunca é demais lembrar que ciência sempre começa com uma pergunta. Então, eu vou começar também com uma pergunta para vocês hoje. Na verdade, eu tinha várias perguntas, mas algumas já foram respondidas na sessão da manhã. Então, eu queria chamar a atenção para esse vídeo. E eu queria que vocês observassem esse efeito, e aí a pergunta óbvia é: que efeito é esse? Numa audiência como essa, certamente há pessoas que conhecem a resposta. Alguns especialistas na área, inclusive. Mas eu também tenho certeza que muitos, provavelmente, quando veem esse efeito, que obviamente está relacionado à supercondutividade, o clássico efeito de levitação devido a supercondutores, muitas pessoas acham que entendem o que estão vendo aqui, mas na verdade tem uma ideia errada. Geralmente as pessoas que sabem alguma coisa de física pensam no conhecido efeito Meissner, em que você tem um supercondutor, como ele não tem resistência, a hora que se aproxima um campo magnético, um fluxo de campo magnético, ele induz uma supercorrente e cria um efeito de repulsão, como se fossem 2 ímãs se repelindo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, vocês viram um efeito de travamento desses campos. Então, para explicar, mostrar isso para vocês, eu trouxe aqui 2 ímãs. Então, tenho 2 ímãs aqui dos usuais. Então, tem o polo sul e o polo norte. E o efeito que todo mundo que já brincou com ímã sabe como é que é. Se você tiver que colocar os 2 polos opostos, ele cola. E se você colocar polos iguais, ele se repele. Então, você pode imaginar, por exemplo, se eu pego os polos nortes e coloco um contra o outro, ele vai se opor, mas quem já tentou fazer esse experimento em casa sabe que ele não funciona daquela forma. Na hora que você solta, o ímã se reorienta e cola, e ele não fica travado daquela forma que vocês viram no vídeo. Em particular, você viu que no vídeo ele consegue remover o supercondutor de dentro do recipiente, puxando pelo ímã. Isso certamente não funcionaria aqui. Se eu afasto, o efeito diminui. Então, eu vou deixar vocês pensando, aqueles que não sabem a resposta, pensem um pouco a respeito desse efeito. E aí, no final, se você não conseguiu achar a resposta, eu posso explicar para vocês o que está acontecendo. A outra pergunta, na verdade, tinha a ver com a superfluidez, mas o Giacomo já deixou isso claro na apresentação dele de manhã, onde ele mencionou que superfluidez está relacionado com a supercondutividade. Então, eu só coloco o vídeo aqui para quem nunca viu, de repente, o efeito de passar pela transição lambda do hélio superfluido, aquele líquido que estava borbulhando era o hélio líquido, e acima da temperatura lambda, a temperatura onde ele se torna superfluido, ele borbulha como nitrogênio líquido num recipiente. Você tem as correntes de convecção, e, enfim. A partir do momento que passa a transição, ele deixa de ter esse efeito, porque ele perde a viscosidade, e nesse caso em particular aqui, esse recipiente tem um fundo poroso, um fundo cerâmico, abaixo da temperatura de transição, você vê que o líquido começa a vazar pelo fundo do recipiente, tá certo? Então esse aqui é o efeito da superfluidez do hélio líquido.
A terceira pergunta que eu tinha nessa sessão é o que essas duas coisas têm a ver com o tema dessa palestra, simulação quântica de sistemas complexos. O que eu quero dizer com isso? Essa parte eu vou continuar e eu vou aproveitar as palestras anteriores para relembrar o que já foi falado em algumas delas. Talvez a vantagem, talvez um desafio extra que o Luiz Davidovich não teve ontem, é que a minha palestra agora segue justamente a palestra do professor Alain Aspect, e é sempre difícil seguir uma palestra como essa. Mas também tem a vantagem de que eu posso aproveitar as palestras anteriores e os temas introduzidos. Então, aqui eu só quero colocar o contexto dessa ideia de simulação quântica, e como já foi mencionado nas palestras anteriores, eu estou me referindo ao contexto em que Feynman discute. Então, um simulador quântico é um sistema quântico que você usa para aprender alguma coisa de uma dinâmica quântica. Em geral, no caso que a gente está discutindo aqui, são sistemas quânticos cuja dinâmica é suficientemente complicada para valer a pena o esforço extra de produzir um condensado e algumas das técnicas que eu estou falando para vocês aqui. Tá certo? Então, o contexto dessa apresentação é a ideia de um simulador quântico de sistemas, um simulador quântico universal, se você preferir. Os sistemas, na prática, são construídos especificamente tentando emular sistemas particulares. Ele não é exatamente um simulador universal da maneira mais geral, mas essa é a ideia que está por trás dessa apresentação. Bom, desde que o Feynman introduziu essa ideia nesse clássico paper, na verdade, no keynote speech dele no MIT em 81, passaram-se cerca de 35 anos, e hoje em dia esses sistemas já estão disponíveis, como a gente viu em algumas das palestras hoje. E aqui é um paper da Nature recente, num volume especial, está discutindo essa área, e aqui eles destacam 3 dos candidatos mais usuais, todos eles representados nessa conferência. O que eu vou falar para vocês hoje está mais concentrado naturalmente em átomos frios, particularmente condensados de Bose-Einstein, mas ao final eu vou fazer referência também como a gente pode usar um experimento que a gente usou para usar esses átomos para simular um circuito supercondutor, falar da conexão. E, obviamente, vocês viram a palestra do professor Blatt falando sobre os sistemas de íons. Ok, então, a próxima pergunta é, por que simulação quântica? Por que eu preciso fazer a simulação quântica? Aliás, eu esqueci de mencionar no início da apresentação, mas se vocês notaram no slide lá, eu estou falando de simulação quântica no laboratório, não estou falando de simulação quântica num computador, não estou falando de simulação quântica em um computador quântico geral. Eu estou falando construir um sistema no laboratório onde eu uso para simular alguma dinâmica quântica de um sistema complexo de interesse. E a resposta, no caso particular, existem várias respostas, mas uma resposta que eu estou particularmente interessado é a perspectiva de usar isso para aprender algo a respeito de sistemas complexos, particularmente matéria quântica. E aí eu vou usar um exemplo um pouco diferente do que normalmente se usa. Eu vou usar citar um trabalho do Phil Anderson, não no contexto de localização de Anderson, para quem são os experts da área, mas o Anderson fez muitas coisas interessantes. Em particular, em 72, no início da década de 70, ele publicou um paper que agora é bastante famoso, onde ele discute essa ideia de que mais é diferente. E ele basicamente discute os limites da ideia reducionista, de você tentar explicar as coisas sempre indo para os elementos essenciais, os átomos, partículas elementares, etc. E a ideia aqui é mais ou menos o seguinte: embora a gente entenda toda essa estrutura fundamental da matéria hoje, é muito difícil, partindo dos elementos fundamentais, dos blocos da matéria, tentar entender o comportamento de um material, por exemplo, como um supercondutor de alta temperatura. Quem dirá, então, entender o que vai no cérebro do indivíduo que está tentando fazer aquilo lá, tentar entender o pensamento ou processos cognitivos, de um modo geral, a partir dessas leis fundamentais. Então, é mais ou menos essa ideia. Isso hoje é um tema de pesquisa atual, dentro de uma área toda própria que é normalmente chamada de complexidade emergente. Existem sistemas e que, ao crescer, ele tem uma complexidade que emerge do próprio sistema, e isso ocorre mesmo em sistemas clássicos. Mas, enfim, de novo, me referindo aos estudantes, então, o que a gente não sabe hoje? Talvez, além
fato de que a gente não sabe exatamente o que seja cerca de 96% do que existe no universo, a matéria escura e energia escura, a gente sabe um pouquinho, explicar bem, um pouquinho mais do que 4%, o que mais tem para se saber? Se eu fosse só me referir à matéria usual, aquela que a gente conhece, a gente sabe a estrutura dela, o que afinal de contas tem de interessante para descobrir, ainda atendendo a pergunta do Vanderlei hoje de manhã. Então, eu coloco aqui alguns dos temas atuais, e essa é só minha lista particular de grandes desafios abertos em física, em ciência de um modo geral ainda hoje. E aí tem uma variedade deles, alguns já até mencionados, mas eu chamo a atenção para esses daqui em particular, que eu acho que são sistemas que têm sido atualmente buscados, se têm usado técnicas ou ideias do tipo que eu vou descrever aqui, para se aprender alguma coisa a respeito deles. Talvez esses outros dois aqui também possam ser endereçados no futuro. Esse certamente tem a ver com o tema da palestra do professor Asper hoje de manhã. Esse não estou tão certo, mas esse daqui talvez tenha uma perspectiva mais fácil de imaginar. Então, tudo bem. Qual é a ideia? Então, só para que fique claro logo no início. Qual que é a ideia do que eu quero passar para vocês hoje aqui? Como eu falei, eu não vou entrar nos detalhes técnicos. Aqueles que tiverem curiosidade podem me procurar depois, a gente pode conversar. Se quiser saber mais a respeito dessas coisas, eu quero passar a ideia. E para ser só um pouquinho técnico, só para quem quiser uma versão compacta, eu vou falar aqui dessa ideia de se fazer, construir potenciais óticos gerais arbitrários, você construir hamiltonianos de interação. Eu controlo esses sistemas, podem ser complexos, podem ser dinâmicos, e a ideia é emular algum sistema físico complexo, um hamiltoniano de um sistema complexo que eu queira aprender alguma coisa a respeito. Isso, na verdade, é mais complicado do que parece, e envolve, inclusive, o desenvolvimento também de técnicas para diagnóstico e tudo mais. Se eu quiser estudar alguma coisa a respeito da dinâmica desse sistema, em princípio eu deveria ser capaz, eu gostaria de ser capaz, de observar a dinâmica dele à medida que ele ocorre, porque se eu só meço no final, eu não ganho tanta informação assim. Mas, enfim, então é só para deixar claro, mas de uma maneira mais geral para o público, para os não experts, eu podia então te dizer que a ideia dessa apresentação é falar a respeito de como a gente pode explorar matéria ultrafria junto com luz, que é o tema desse workshop, para se aprender alguma coisa nesse sentido, no contexto de simulação quântica de um modo geral. E se você preferir, eu vou mostrar depois um exemplo em particular, onde você pode pensar que eu estou usando luz para criar paredes, colheres e barreiras de luz para confinar e manipular essa matéria ultrafria. Então, quando eu falo de matéria ultrafria, naturalmente, nesse contexto em particular, eu estou falando de condensados de Bose-Einstein. Como o Giacomo já comentou hoje de manhã, eles são os objetos que a gente imagina são os mais frios no universo. Só para comparação, aqui é a radiação de fundo do universo, em torno de 2,7 Kelvin, e a gente tem esses sistemas da ordem de, como o Giacomo falou, da ordem de dezenas. Só para ter uma ordem de grandeza, eu coloquei uma centena de nanokelvin. Esse é o tipo de temperatura que a gente produz dos átomos no nosso laboratório, mas isso aí é um parâmetro que não é tão relevante assim. Você pode, na verdade, dependendo de como você constrói, ir para temperaturas ainda bem melhores. O próprio conceito de temperatura perde um pouco o sentido, né, quando você atinge esses estados aqui, mas é só para colocar em perspectiva. Então, a gente está falando de sistemas que são cerca de 1 milhão de vezes, 10 milhões de vezes mais frio do que o fundo do universo. Só para você entender a escala que a gente está falando aqui, tá certo? Então, tá bom. De novo, eu não vou entrar em todos os detalhes, já teve vários apresentadores que falaram o que é condensação, eu só vou colocar de uma maneira bem geral. A condensação de Bose-Einstein está relacionada a esse efeito de você ter a ocupação macroscópica de um estado quântico do sistema. Uma visão talvez um pouco mais pictórica, talvez ajude a visualizar os domínios que a gente está indo aqui. Se você pega um gás, você pensa dele como partículas em alta temperatura, mas a gente sabe que essas se comportam como ondas também, e o comprimento dessa onda aumenta à medida que a temperatura baixa. Chega um momento, então, em que a temperatura dessas partículas é comparável à separação entre elas, e você pode ter esse efeito macroscópico, que é a condensação de Bose-Einstein, onde você pode pensar no sistema como um todo agora, como uma grande onda macroscópica, uma função de onda macroscópica descrevendo todo o sistema. E como o Giacomo já falou, isso daí é o que está por trás, é o fenômeno físico por trás da superfluidez e supercondutividade
é a condensação de Bose-Einstein. Então, a gente está falando do mesmo sistema físico, essencialmente uma função de onda macroscópica do sistema. Para produzir isso daí, existe uma série de técnicas, eu não vou entrar nos detalhes. Para quem quiser saber mais, você pode visitar o nosso site do CEPOF, onde tem animações, inclusive, mostrando de vários sistemas físicos que nós temos. Eu só vou mencionar de uma maneira geral que a gente basicamente usa luz, armadilhas que envolvem luz e campos magnéticos, para você, e resfriamento evaporativo para produzir esses sistemas ultrafrios. Então, em outras palavras, você pode usar luz para fazer força nesses sistemas, e de uma maneira bem geral, você pode escrever dois tipos de processos. O processo chamado pressão de radiação, e o outro em que você tem uma força que é chamada força de dipolo, uma força conservativa. A primeira é uma força dispersiva que permite resfriar o sistema. Nenhuma desses processos tem nada a ver com esses de conhecimento comum para os estudantes, então a gente ainda não sabe, infelizmente, como produzir sabres de luz e raios tratores, mas a gente continua trabalhando nessas ideias, eu imagino. Pelo menos alguns. Então, só para sintetizar agora em termos mais concretos, quando eu falo de pressão de radiação, eu estou falando, na verdade, da transferência de momento linear do fóton para os átomos, e o kick, né, o empurrão que eu recebo toda vez que eu absorvo um fóton, e isso está relacionado, tem uma probabilidade maior quando eu estou próximo da ressonância, assim por diante. O outro processo é, fisicamente, a interação do dipolo induzido do campo elétrico com a variação espacial da intensidade desse campo. É isso que dá origem à força de dipolo, mas o que interessa para você saber aqui, não se preocupe com as equações e os termos, o que é relevante aqui é só saber que essa força pode ser tanto atrativa como repulsiva. Ela, ao contrário da pressão de radiação que sempre empurra, essa pode empurrar ou puxar, dependendo da frequência da luz, do detuning, com relação a uma determinada transição atômica. A ideia, em nutshell, em essência, é que eu posso usar esses potenciais, usar a luz agora, escrever esses potenciais óticos, e com isso, mudando a geometria desses potenciais, acessar diferentes sistemas físicos, diferentes tipos de física que eu quero estudar, por exemplo. Então, para fazer isso mais concreto, quando eu falo potenciais óticos, eu peguei um exemplo aqui para vários alunos de um livro bastante popular entre os estudantes. Na verdade, eu peguei isso do meu livro de Física 1, a versão original, professor, que eu prefiro. Onde tem a representação de um sistema de massa-mola, uma partícula presa está oscilando, oscilador harmônico. Você pode representar isso, pensar em termos de um potencial. Em vez de falar força, você pode falar num potencial, um potencial harmônico, por exemplo, uma partícula rolando numa superfície daquele tipo. Na prática, você constrói isso, por exemplo, usando luz, focalizando um laser, sintonizando o laser para o vermelho da transição atômica, para o infravermelho, ou para o vermelho da transição atômica do átomo que você está particularmente trabalhando, e você pode produzir uma armadilha assim, em termos gerais, tá certo? Outro exemplo bastante conhecido ou citado na literatura são as chamadas redes óticas, onde basicamente você interfere dois feixes de luz e pode produzir um padrão periódico, como está representado aqui. Nesse caso, a distância é fixa. Se eu tiver dois feixes contrapropagantes, a distância é metade do comprimento de onda, e dependendo da escala que eu quero acessar, isso pode ser inconveniente, mas é fácil mudar isso simplesmente mudando o ângulo de inclinação, e eu posso fazer esses padrões terem distâncias bem maiores do que o comprimento de onda, se for esse o meu interesse. Eu posso, na verdade, combinar feixes para fazer padrões ainda mais complicados. Por exemplo, com 3 feixes eu posso produzir um padrão de poços bidimensionais. Na verdade, com D mais 1 feixes eu consigo, em princípio, fazer padrões estáveis em D dimensões. E eu posso, claro, continuar combinando essas coisas e assim por diante. Mas, embora redes óticas seja a sua primeira ideia de potenciais óticos quando você pensa a respeito disso, eles são um caso muito particular. Você usando as propriedades de fase da luz, você pode produzir coisas ainda mais gerais, e é isso que eu quero falar para vocês. Essas são as técnicas que eu tenho me concentrado nos últimos anos. Então aqui tem algumas imagens de experimentos dos quais eu participei nesses últimos anos, em que exploram essas ideias. Então aqui de um modo geral, eu estou apresentando o que está por trás o que eu quero dizer quando eu falo de potenciais óticos arbitrários. Eu vou me concentrar em particularmente 2 técnicas. Uma delas é a técnica custo-ótica, a outra usando holografia. Então, de um modo geral, esse tipo de ideia de potenciais óticos me permite controlar dinamicamente a interação desse sistema, construir o hamiltoniano que representa o sistema físico que eu estou interessado.
A ideia por trás da técnica acústico-ótica é extremamente simples. Você pega o potencial e usa um dispositivo no laboratório, por exemplo, um modulador acústico-ótico, para mudar a posição do feixe espacialmente. Então, se eu tiver o meu feixe aqui e começar a varrer ele rapidamente, se eu fizer isso mais rápido que os átomos conseguem seguir, eles veem uma média temporal desse padrão e eu posso desenhar, em princípio, num plano em 2D, qualquer padrão que eu queira, de uma maneira geral. Então, aqui tem um círculo, eu poderia colocar os átomos aprisionados nesse anel, por exemplo, usando essa ideia. Aqui tem essa imagem, na verdade, o que você está vendo aqui são átomos de sódio, de um condensado, aprisionados numa armadilha toroidal, que na verdade é uma armadilha híbrida, mas esse é um detalhe técnico. Mas essa armadilha é feita usando essa técnica acústico-ótica que eu descrevi para vocês. A gente fez isso aí durante o meu pós-doutorado na Georgia Tech, nos Estados Unidos, antes do período do NIST. Aqui eu tenho imagens de um feixe ótico, aqui não são com os átomos, é só para dar ideia do tipo de padrão que eu posso fazer. E essas, acredite, é a coisa mais simples que você pode fazer, é só combinando basicamente ondas triangulares e quadradas, só para provar a ideia. Mas eu posso, naturalmente, como eu falei antes, produzir coisas muito mais gerais e complexas do que essa. Se eu usar o controle de fase da luz e holografia, técnicas holográficas, eu posso, na verdade, produzir estruturas e potenciais óticos que têm uma estrutura topológica, que tem uma fase associada. E exemplos típicos são, por exemplo, os feixes de Laguerre-Gauss, Bessel, etc. O feixe de Laguerre-Gauss tem momento angular orbital. E no experimento que a gente fez, eu vou descrever depois, a gente explorou algumas dessas propriedades. Então, esse aqui é um exemplo do feixe de Laguerre-Gauss, em que tem essa fase ali, que varia numa forma de hélice. E espacialmente ela tem a distribuição que parece uma rosquinha, um donut. A ideia da técnica holográfica, dessas técnicas holográficas, hoje em dia a gente usa dispositivos digitais para fazer isso, são muito convenientes e práticos, permitem programar esses padrões, e aqui eu tenho só a ideia por trás disso. Você pode começar com um feixe gaussiano e, modulando a fase nesses moduladores espaciais de luz, você pode basicamente desenhar um holograma de fase, em princípio, quase tão geral quanto você queira. Não é tão simples assim, o problema, na verdade, é mais complicado, mas do ponto de vista geral, é essa a ideia. Essa ideia, por si só, não é nova. O pessoal que trabalha com pinças óticas já usa há algum tempo isso, mas até recentemente essas técnicas não tinham precisão suficiente para ser usadas com condensados de Bose-Einstein. Elas têm um monte de outros problemas devido à interferência, speckle, e que é em escalas de variações de uniformidade muito acima do que você conseguiria fazer para ter um condensado, por exemplo, completamente conectado. As variações quebrariam a fase da função de onda, porque você teria variações muito abruptas na intensidade do feixe. De alguns anos para cá, tem uma série de algoritmos, aqui eu coloco um exemplo, que permite você desenhar padrões bastante gerais e com altíssima resolução. Então aqui, por exemplo, eu calculei um holograma de fase para desenhar esse símbolo aqui, essa imagem, que é o símbolo do CEPOF, e o que você está vendo aqui é a imagem reconstruída desse holograma de fase que está desenhado aqui. E você pode, basicamente, fazer padrões bastante gerais dessa forma, certo? Aqui tem só para ver em mais detalhe. Certo? Então, essa é a ideia, essa visão que eu estou querendo passar para vocês. Essa capacidade que a luz tem de eu manipular não só a intensidade, mas a fase e esse nível de controle tecnológico e, enfim, do conhecimento que a gente tem hoje dessas ferramentas fazem com que essas ideias sejam acessíveis, em princípio, e já disponíveis nos laboratórios. Existe uma série de experimentos que eu não estou citando aqui, em que exploram, e vários dos membros presentes nessa conferência trabalham usando essas ideias, esse conceito de simulação quântica, usando gases quânticos, para se aprender alguma coisa a respeito de outros sistemas físicos, tá certo? Eu vou citar aqui, só para dar um exemplo concreto de uma aplicação, um experimento que eu fiz durante o meu pós-doutorado no NIST, como o Robin mencionou, em que, na verdade, usa todas essas ideias combinadas de diferentes formas. Então, aqui, nesse experimento, foi produzido, a gente estava trabalhando com átomos de sódio, aqui representa um condensado de átomos de sódio. Nessa região, a gente produz uma armadilha toroidal, totalmente ótica, nesse caso, combinando um feixe do tipo light sheet, com uma lente cilíndrica, e um feixe de Laguerre-Gauss. Esse feixe de Laguerre-Gauss, a gente não está usando a propriedade momento angular dele nesse caso em particular, eu só estou usando a distribuição espacial. E aqui são imagens desses condensados vistos de lado e de cima, e o que chama a atenção aqui é a uniformidade. E esse foi o grande desafio. A ideia é simples de entender, o experimento nos tomou quase 3 anos.
Só para você ter uma ideia do nível de dificuldade e sofisticação que você precisa para ter todo o controle necessário para fazer isso. É claro que não é todo o experimento que vai demorar 3 anos. A primeira vez que você faz alguma coisa, você está aprendendo a tomar mais tempo. 3 anos no geral, na verdade, talvez um pouco menos, mas ele foi bem mais difícil do que a gente imaginou no primeiro momento. Então, para não fazer propaganda enganosa, eu não estou falando que isso é fácil, estou falando que isso é possível, isso é excitante, isso é interessante, isso abre perspectivas bastante animadoras para o futuro. Mas existe ainda uma certa arte e ciência por trás disso daí, mas ela evolui com a tecnologia. E isso hoje é muito mais fácil de fazer do que era 5 anos atrás ou 10 anos atrás, quando eu comecei a pensar nessas ideias pela primeira vez. Então, com aquela configuração, eu produzo um condensado que é um toroide, mas isso por si só, eu tenho um condensado que tem uma fase constante, não é muito interessante por si só, eu tenho como se fosse um superfluido num tubo, né? Nessa armadilha toroidal, num toro, se você preferir. Então a gente foi além. Na verdade, no experimento original, a ideia era produzir supercorrentes, o equivalente de uma supercorrente no supercondutor. Quando você induz a corrente supercondutor, ela permanece indefinidamente, do tipo que ocorre nos tomógrafos de ressonância magnética, por exemplo, onde você mantendo o sistema refrigerado, a corrente permanece lá indefinidamente, porque está no estado supercondutor, não tem dissipação. A gente queria fazer o mesmo com um sistema de superfluido, mostrando essa analogia diretamente. E para isso a gente usou, na verdade, um esquema elaborado que eu não estou descrevendo aqui, onde a gente faz transferência via 2 fósfons num feixe de um dos fótons com momento angular orbital, e aí sim eu transfiro exatamente uma unidade de momento angular para os átomos do condensado, ou seja, eu produzo exatamente um vórtex e eu vejo o tempo que isso decai. E para fazer isso, para explorar um dos modelos mais conhecidos de superfluidez, que é o modelo de Landau, da velocidade crítica de Landau, a gente colocou uma barreira extra aqui, focalizando um laser repulsivo numa parte do anel, de modo que você pode... Aqui tem um anel, essa é uma imagem real dos átomos, aqui quando eu não tenho a barreira, então 0 microwatt aqui significa a barreira desligada, então esse aqui é o anel que eu tenho, a uniformidade da distribuição da densidade, que eu estou vendo aqui, a densidade espacial dos átomos na armadilha aprisionados in situ. E à medida que eu vou aumentando a intensidade da barreira aqui, você vê que eu vou criando um gap no anel. Em algum momento, eu induzo a supercorrente, eu posso verificar e fazer isso de maneira controlada. Na verdade, o que demorou muitos anos, mais de 1 ano, na verdade, para a gente tomar controle, na verdade, o processo não foi só a uniformidade do potencial, mas também esse processo de transferência Raman de 2 fótons para ter isso reprodutível e sob controle. Então, a gente gastou uma boa parte de tempo desenvolvendo essa parte aí, mas a ideia é simples: você tem um potencial como esse tipo aqui, isso representa a barreira, e aumentando a intensidade de luz eu posso fazer a hora que a barreira fica mais alta do que o potencial químico que conecta os átomos, e eventualmente eu vou quebrar a circulação da corrente, e foi isso que a gente fez nesse primeiro experimento que está descrito aqui. Eu não vou colocar os dados porque não é o foco. Eu queria continuar dentro desse contexto de analogia e simulação quântica e descrever para vocês o que era o próximo passo desse experimento que estava motivando. A primeira ideia foi a prova de conceito, de que a gente podia fazer isso com extremo controle e também aproveitar e testar as ideias de Landau e medir essa velocidade crítica in situ desses sistemas e tal. Mas uma ideia que segue é que a gente pode, na verdade, estendendo e agora sim combinando essas duas técnicas. Ali a barreira, no experimento anterior a barreira era estacionária, agora se eu combino essas técnicas, por exemplo, usando a técnica custo-ótica, eu posso gerar uma barreira que na verdade é uma média temporal de um feixe que eu varro, e desenhando esses potenciais em 2 dimensões eu posso fazer essa barreira girar na velocidade que eu queira. E se eu começar a girar essa barreira para um superfluido usual e essa barreira estiver abaixo de uma velocidade crítica, nada acontece. São superfluidos são irrotacionais, na verdade difícil fazê-los rodar. Ele só vai rodar se eu atingir uma velocidade crítica, e aí ele ganha exatamente uma unidade de momento angular. Mas se você estender essa analogia um pouco mais adiante, você pode descrever isso em termos de tal forma que isso aqui tem as mesmas equações que regem essa dinâmica aqui, num circuito que é um supercondutor, um SQUID, um Superconducting Quantum Interference Device, que são esses dispositivos que são extremamente sensíveis a campos magnéticos. E você pode fazer o chamado SQUID AC ou DC, dependendo se você coloca uma barreira ou duas, enfim, mas os detalhes aqui não são tão importantes. Mas aqui é só para mostrar a analogia entre a conexão do sistema atômico com o sistema supercondutor, que eu mencionei antes, circuitos supercondutores, que é toda uma área de pesquisa usando isso daí.
Então, essencialmente, de uma maneira pictórica, o que eu estou descrevendo é a situação. Eu tenho um condensado aqui representado em amarelo, a minha barreira, eu posso sintonizar, eu posso girar ela na taxa que eu quiser, na velocidade angular que eu quiser, e eu posso, inclusive, fazer a intensidade da barreira ser tal como eu queira. O que eu falei, a ideia da colher que eu falei antes, é que eu posso pegar essa colher de luz, ou essa pá de luz aqui, e girar ela da forma que eu queira e verificar que, de fato, eu só vou ter uma excitação, um vórtex produzido no sistema se eu atingir a velocidade crítica. Então, enfim, essa é a ideia do Weak-Link girante. Esse experimento, de fato, foi feito alguns anos atrás, e aqui o que você vê é exatamente isso. Então, essa situação que eu descrevi aqui, essa situação onde você está girando numa frequência abaixo da frequência crítica, o condensado não gira, a partir de uma frequência ele dá um salto, e ele fica lá à medida que você aumenta na frequência angular da barreira, e ele só vai mudar quando você tiver 2 vezes a frequência angular e assim por diante. Ou seja, esses vórtices no superfluido são quantizados e entram um a um. E aqui tem uma imagem que mostra esses vórtices que foram produzidos, que eles não são estáveis. Depois que você reúne, desliga o potencial que cria o torus e deixa esse condensado se misturar, como esse é um estado topológico, essa fase está escrita no condensado, ela vai produzir um vórtex quantizado na função de onda, que vai a 0 num ponto. Se tiver uma excitação, você vê 1, 2, 3 e assim por diante, você vê eles quebrando em vórtices separados, certo? Enfim, isso aqui é só para mostrar a ideia de uma forma concreta. Então, resumindo essa história que eu contei para vocês, é aquilo que eu falei antes. Você pode usar, então, a ideia aqui é usar átomos e luz para criar hamiltonianos de interação complexos, dinâmicos. Eu posso controlar eles no tempo, eu posso fazer coisas que têm estruturas topológicas e assim por diante, para fazer simulação de sistemas complexos. Eu não escrevi particularmente nenhum sistema extremamente complexo, mas toda vez que você vai numa aventura como essa, você tem que ser capaz de mostrar que você faz o simples primeiro. Então, esses aqui são os primeiros passos nessa direção que eu estou falando. Existem outros experimentos que exploram essa ideia de computação quântica, simulação quântica em sistemas atômicos, e já demonstraram resultados fabulosos. O próprio Davidovich mencionou ontem o experimento do Emmanuel Bloch, de transições de fase quântica e assim por diante. Esse daqui segue a mesma linha, mas o que me é particularmente atraente a respeito dessa ideia é o potencial que você tem de construir coisas quase que em princípio arbitrárias. E quase que você pode fazer isso do ponto de vista experimental, que é uma coisa importante, quase que você pode fazer isso via software. Uma vez que você tem o seu sistema físico, você muda toda a física que você está explorando, fazendo a engenharia desses potenciais, mas você não precisa reconstruir todo um experimento elaborado em torno dele. Então, se você tiver controle suficiente, você pode mudar a física que você está particularmente interessado, pensando em como você construir esses potenciais óticos e manipular. As coisas que eu estou particularmente interessado, seguindo, a gente ainda está nesse estágio de desenvolver algumas dessas ferramentas, a gente está seguindo isso aqui em São Carlos, inclusive no meu laboratório de matéria quântica. A ideia que eu tenho para isso aí é, sim, claro, esses sistemas complexos, computação, supercondutividade de alta temperatura, o Giacomo já mencionou, é sempre um tema que se discute, dinâmica de vórtice e tudo mais, mas eu também estou interessado, particularmente, na conexão desses sistemas com informação quântica, o que o Paulo mencionou hoje de manhã e o Aspé também, essa questão de pensar em emaranhamento num sistema de muitos corpos. O que significa isso? Como que eu faço isso? Como que eu controlo isso? Então, se eu quiser responder essas questões, eu tenho que ter níveis, um experimento bem desenhado, condições de controle, enfim. Eu acredito, pessoalmente, que essa pode ser uma direção de explorar esse tipo de ideia. E aí, uma outra, para quem acompanha a literatura, eu estou num instituto, num departamento que tem grandes físicos teóricos na área de matéria condensada, e você começa a ouvir essas ideias. Já se foi mencionado, inclusive, na apresentação do Davidovich, essas ideias de computação quântica topológicas, estados topológicos da matéria, etc., que ocorrem em sistemas bidimensionais, e como a gente pode ter bastante controle nesses potenciais óticos, é uma coisa que eu tenho um interesse, talvez mais intelectual, mais curiosidade mesmo, mas no futuro, se a gente tiver oportunidade, é uma das direções que eu gostaria de explorar. Então, de modo geral, o experimento que está dedicado a esse tipo de ideia no momento, combina
um pouco dessas ideias de matéria condensada com física atômica, e aí, como eu mencionei antes, estados topológicos da matéria. Aí, não é, para mim, eu acho que a ideia por si só é intrigante, interessante o suficiente, que eu não estou nem tão preocupado assim em produzir um computador quântico com estados protegidos, mas também tem outras ideias interessantes relacionadas a transições de fase, termodinâmica quântica, transições de fora de equilíbrio, etc. Tem um outro experimento, uma outra linha, ao longo dessas mesmas ideias, mas sistema físico completamente experimental que a gente está começando, que envolve centros de valência em diamante, e também algumas ideias com pinças óticas e sistemas nanoscópicos para explorar a termodinâmica quântica. Bom, eu encerro aqui, esse é meu último slide, com essa frase do Bill Phillips, que muitos já conhecem, onde ele diz em que esses sistemas de átomos frios, eles têm essa promessa de permitir a gente aprender coisas novas, aprender novas coisas a respeito dos sistemas de muitos corpos, do sistema quântico de muitos corpos, coisas que não podiam ser aprendidas de outra forma. E o que ele quer dizer, ele costuma dizer isso daí, é que ou porque não poderiam ser aprendidas de outra forma, ou porque o problema é muito complicado, supercondutividade e alta temperatura, sendo um exemplo, ou não são fáceis de se fazer medidas ou controles em outros sistemas físicos, ou simplesmente porque essas coisas não existem. Existem vários estados topológicos da matéria que são previstos teoricamente para explicar uma série desses efeitos quânticos observados nessas matérias quânticas, por exemplo, isolância topológica, uma série de ideias, quase partículas que deveriam existir e que, em princípio, poderiam existir, mas nunca foram verificadas experimentalmente. Eu acredito que talvez essa ideia que permita se verificar essas coisas no futuro. Enfim, com isso eu termino e agradeço a oportunidade. Perguntas, especialmente de alunos. Isso, perfeito. Or in English, is there any question in English as well? Ninguém vai me perguntar a respeito do fenômeno lá? Desculpa, Gustavo, pode seguir. É essa a pergunta. Era essa a pergunta? Ótimo, obrigado, Gustavo. Eu não combinei com ele. Como eu imaginei que alguém ia me perguntar, eu deixei um slide aqui. Eu não vou entrar em tremendos detalhes, mas eu só vou dizer o seguinte. Eu fiz a referência de dizer que ele era um supercondutor do tipo 2. Então, o que é isso? Supercondutor do tipo 2 são essencialmente o que a gente chama os supercondutores de alta temperatura. Todos os supercondutores de alta temperatura são condutores do tipo 2. Qual que é a diferença entre eles? Então, enquanto o efeito Meissner foi observado lá nos primeiros supercondutores, onde você tem aquela ideia de que você pode ter, que o supercondutor repele todas as linhas de campo magnético, então se você pega um supercondutor e coloca numa região que tem campo magnético, ou próximo do ímã, enfim, e começa a aumentar o campo magnético, as linhas vão se repelindo até um certo ponto. Chega uma hora que o campo magnético destrói a supercondutividade, o estado de supercondutividade. Ele volta a ser um material normal, um condutor, sei lá. Se for uns condutores de alta temperatura, eles geralmente são materiais cerâmicos, eles não são metais, não são nem exatamente bons condutores. Então, eles são estados supercondutores são insensíveis a campos magnéticos. Isso é um ponto fraco deles, em geral. Mas esses supercondutores do tipo 2, eles não ocorrem dessa forma. Eles têm uma propriedade que, à medida que você vai aumentando o campo, ele chega uma hora e ele permite as linhas de campo entrarem no material, mas em regiões localizadas. Formam linhas, filamentos de linhas de campos nesses pontos aqui. E o pessoal de supercondutividade chama isso aqui também de vórtices, de filamentos ou de fluxoides, se você quiser. Aqui tem uma imagem de microscopia magnética, inclusive mostrando esses vórtices aqui, são vórtices magnéticos num supercondutor, não são os vórtices dos nossos condensados. E o pessoal já fazia isso antes dos nossos condensados, aliás. Mas, enfim, essa é a ideia. Então essas linhas penetram no supercondutor e o estado supercondutor permanece até campos bem mais altos. Então, esses supercondutores têm aplicações tecnológicas, são usados, por exemplo, nos trens que levitam e tudo mais. Tá certo? E aí você tem esses vórtices onde as linhas de campo magnético penetram no supercondutor. Tá certo? E em volta disso você tem regiões supercondutoras, a região vermelha aqui
esses fluxoides são regiões de condutividade normal por onde penetram as linhas de campo magnético. Então, isso faz um pinning, você trava o material, as linhas de campo travam o material, é isso que faz aquele travamento magnético do ímã, lá no caso era invertido, mas a ideia é a mesma. Essas linhas penetrando no supercondutor é o que trava aquele sistema, é o que permite você fazer aqueles efeitos que você estavam vendo lá. A dinâmica, a propósito desses vórtices, toda vez que você movimenta isso, esses vórtices, essas regiões têm que se movimentar, a dinâmica disso está ligado à propriedade de supercondutividade em alta temperatura. E essa é toda uma área de pesquisa por si só, dentro de supercondutores de alta temperatura. E aí, só para fazer a conexão, uma das ideias, quando o pessoal começou a produzir vórtices em condensados, é estudar a dinâmica desses vórtices, em redes de vórtices nesses condensados, para tentar usar a analogia matemática entre esses dois sistemas para você conseguir aprender alguma coisa, por exemplo, a respeito de supercondutividade. O Giacomo pode falar muito mais a respeito de outras ideias de como explorar a supercondutividade em alta temperatura com sistemas de Fermi, por exemplo. Certo? Ok. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Agora vamos receber o